Prepare-se para ter sua cabeça explodindo com estes 12 mitos e fatos desconhecidos sobre geografia. Nosso planeta é um lugar de incrível diversidade e maravilhas, mas às vezes, o conhecimento comum sobre ele não é tão preciso. Alguns desses você pode ter acreditado a vida toda, mas na verdade são mitos. Das alturas de montanhas imponentes às profundezas de vastos oceanos, vamos descobrir a verdade por trás desses equívocos geográficos. Vamos nessa! O Monte Everest, aquele pico majestoso perfurando os céus, há muito detém o título de montanha mais alta da Terra. Suas encostas geladas e subidas traiçoeiras cativaram aventureiros por gerações. Mas e se eu te dissesse que o Everest não é o verdadeiro rei da altura? Escondido sob as ondas do Oceano Pacífico, está o Mauna Kea, um vulcão adormecido na ilha do Havaí. Medido de sua base no fundo do oceano até o cume, o Mauna Kea supera o Everest por uma margem considerável. É um lembrete gritante de que as características mais impressionantes da Terra nem sempre são visíveis a olho nu. O Amazonas, um rio colossal que serpenteia pelo coração da América do Sul, é frequentemente aclamado como o rio mais longo do mundo. Seu grande volume de água, repleto de vida, é incomparável. Mas o rio Nilo, fluindo pelas paisagens áridas da África, apresenta um caso convincente para o título. Expedições recentes e imagens de satélite geraram debate, sugerindo que o Amazonas pode de fato ser mais longo do que se pensava anteriormente. As complexidades de medir cursos de água tão vastos, com seus cursos sinuosos e afluentes, tornam um desafio declarar um vencedor definitivo. A Grande Muralha da China, um testemunho da engenhosidade e perseverança humana, é frequentemente citada como a única estrutura feita pelo homem visível do espaço. É uma noção romântica, imaginar astronautas olhando para baixo para esta maravilha antiga. No entanto, a verdade é um pouco mais pé no chão. Embora a Grande Muralha seja sem dúvida longa, estendendo-se por milhares de quilômetros, sua largura é relativamente estreita. Das vastas distâncias do espaço, é simplesmente muito pequena para ser vista a olho nu. Até os astronautas confirmaram que a Grande Muralha é indistinguível de seus arredores sem o auxílio de lentes poderosas. Capítulo 4. África, o berço da humanidade, é um continente de imensa escala e diversidade. Das cidades movimentadas do norte às vastas savanas do sul, é uma terra de contrastes e extremos. E quando se trata de tamanho e população, a África ocupa uma posição dominante. Perdendo apenas para a Ásia em área e população, a África abriga uma variedade impressionante de culturas, idiomas e ecossistemas. Suas vastas paisagens suportam uma incrível abundância de vida, desde os icônicos elefantes e leões até os menores insetos. Capítulo 5. O deserto do Saara, com suas dunas infinitas e sol escaldante, evoca imagens dos ambientes desérticos mais extremos. É um lugar de beleza austera e condições implacáveis. Mas quando se trata de tamanho, o Saara é destronado por um candidato inesperado. O deserto antártico, um deserto congelado no fundo do mundo, detém o título de maior deserto da Terra. Sua extensão gelada, desprovida de quase toda a precipitação, supera o Saara em termos de área. É um lembrete de que os desertos nem sempre são definidos por calor e areia. Capítulo 6. A Rússia, um país que abrange 2 continentes, é conhecida por seu vasto tamanho e diversidade geográfica. Da tundra congelada da Sibéria às cidades movimentadas do oeste, as fronteiras da Rússia abrangem uma incrível variedade de paisagens e culturas. Detentora do título de maior país do mundo em área, o território da Rússia se estende por 11 fusos horários. Seu tamanho é difícil de compreender, abrangendo tudo, desde montanhas imponentes e vastas florestas, até terras desertas, congeladas e metrópoles movimentadas. Capítulo 7. A Austrália, a terra do canguru, costuma ser chamada de país e continente. É um caso único, geograficamente falando. Embora a Austrália seja de fato uma nação soberana, o continente em que se encontra é chamado de Oceania. A Oceania abrange a Austrália, Nova Zelândia,
Papua Nova Guiné, e um vasto número de ilhas menores espalhadas pelo Oceano Pacífico. Portanto, embora a Austrália seja a maior massa de terra da Oceania, tecnicamente é apenas uma parte dessa região continental maior. Capítulo 8. O Mar Morto, situado entre Israel e Jordânia, é um lugar de maravilhas naturais e significado histórico. Suas águas hipersalinas, incapazes de sustentar a maior parte da vida, dão a ele uma qualidade de outro mundo. E quando se trata de elevação, o Mar Morto segue o caminho mais baixo. Situado a mais de 430 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto detém o recorde do ponto mais baixo da superfície da Terra. Sua localização única, em uma depressão criada pela falha transformante do Mar Morto, continua a fascinar geólogos e visitantes. Capítulo 9. O Equador, uma linha imaginária que circunda a Terra a 0 graus de latitude, costuma ser associado a temperaturas escaldantes. É fácil imaginar o Sol batendo implacavelmente nesta região tropical. No entanto, o lugar mais quente da Terra fica em outro lugar. O Vale da Morte, um vale desértico no leste da Califórnia, detém o recorde da temperatura do ar mais alta já registrada. Seu calor extremo se deve a uma combinação de fatores, incluindo sua baixa altitude, céu claro e cadeias de montanhas ao redor que retêm o calor. Capítulo 10. Antártica. O continente inesperadamente seco. A Antártica, um continente envolto em gelo e neve, pode parecer um candidato improvável para o título de continente mais seco. No entanto, as aparências enganam. Apesar de seu exterior gelado, a Antártica recebe muito pouca precipitação. O frio extremo e a alta altitude criam um ambiente desértico polar, com a maior parte do continente recebendo menos de 200 milímetros de precipitação por ano. Essa falta de umidade, combinada com o frio persistente, torna a Antártica um ambiente verdadeiramente único e extremo. Capítulo 11. Exposição ao sul da Europa, além do hemisfério. A Europa, um continente frequentemente associado à sua localização ao norte, está situada principalmente no hemisfério norte. No entanto, as linhas em um mapa nem sempre contam toda a história. Algumas partes da Europa se estendem ao sul do Equador. As Ilhas Canárias, um arquipélago espanhol localizado na costa da África, ficam dentro do Trópico de Câncer, colocando-as firmemente no hemisfério norte. É um lembrete de que as fronteiras geográficas podem ser fluidas e que mesmo continentes bem estabelecidos podem reservar surpresas. Capítulo 12. O Pacífico. Um oceano de superlativos. O Oceano Pacífico, o maior e mais profundo dos oceanos da Terra, é um reino de vastidão e mistério incomparáveis. Seu tamanho é difícil de compreender, cobrindo mais área do que todas as massas de terra da Terra juntas. Das águas geladas do Ártico aos recifes de coral tropicais do Pacífico Sul, o Pacífico abriga uma variedade surpreendente de vida. Suas profundezas escondem montanhas subaquáticas imponentes, vastas trincheiras e um caleidoscópio de criaturas marinhas, muitas das quais ainda são desconhecidas pela ciência. O Pacífico é um testemunho do poder e da beleza dos oceanos do nosso planeta. Obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado desta jornada por alguns dos fatos e mitos geográficos mais fascinantes do mundo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais fatos fascinantes e mitos desmascarados. Qual fato mais te surpreendeu? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E lembre-se, sempre há mais para descobrir sobre nosso incrível planeta.